Ei, você já se viu analisando um fundo imobiliário? Já pensou quais são os pontos principais de um fundo imobiliário que você precisa observar, que você precisa analisar? Aquelas palavrinhas, aquelas letrinhas, P sobre VP, valor patrimonial, dividend yield, nosso DY. Você sempre olhou aquilo ali e não entendeu nada? Então esse vídeo é exatamente para isso. Vou te explicar de forma rápida, básica e tranquila como você avaliar um fundo imobiliário baseado nessas informações. Beleza, galera? Vamos lá pro vídeo. E aí, meus amigos, bom dia, eu sou Ana Lobato e hoje a gente vai mostrar para vocês basicamente como avaliar um fundo imobiliário. Tem aquela avaliação bem superficial para ver se aquele fundo imobiliário é interessante ou não é interessante para a sua carteira, tá, pessoal? Dentro de algumas informações, de alguns dados, nós vamos avaliar. Vou explicar para vocês o que são os dados, vou explicar para vocês sobre o que trata cada uma das principais, não todas, tá? Porque aqui ninguém é analista, hard, nem nada, mas pelo menos passar um pouquinho de conhecimento para vocês de como é melhor você avaliar o fundo imobiliário, beleza? Como na primeira vez eu fiz uma apresentação básica aqui para a gente estudar um pouquinho sobre isso, e no final do vídeo a gente vai dar uma pincelada rápida. Vou pegar um fundo aleatório, um fundo imobiliário bem aleatório, e a gente vai dar uma pincelada básica de como que a gente vai avaliar ele, beleza? Aqui na minha tela, quais são os principais indicadores para analisar no fundo imobiliário, tá? A gente tem aí a cotação, dividend yield, o preço sobre o valor patrimonial, nosso P sobre VP, que é muito importante, vacância e liquidez diária, variação de 12 meses, o tipo de fundo imobiliário, a localização, que é muito importante, qual é a gestão daquele fundo, patrimônio líquido, custo de oportunidade, histórico, taxas e custos. Desses todos aqui, a gente vai falar sobre, se não me engano, são os 6 principais, tá? Os 6 principais a gente vai dar uma pincelada um pouco maior, e os outros elementos principais a gente vai passar rapidinho por eles. Tá? Os seis que eu acho os mais irrelevantes. Cotação. A cotação do fundo imobiliário refere-se ao preço de cota do fundo no mercado. Então é quanto você vai pagar. De fato, qual é o valor que você vai pagar para ter uma cota daquele fundo imobiliário. Então quando você fala, a cotação do fundo ABCD custa R$5, você vai pagar R$5 por cota. Lembrando que a cota tem variação, então dependendo do fundo, de como aquele fundo está no mercado, ou aquela cota pode estar mais cara, ou aquela cota pode estar mais barata. Ah, não, como é que eu sei que aquela cota está mais cara ou está mais barata? Fica aqui no vídeo que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Liquidez diária. Refere-se à facilidade com que as cotas de fundo podem ser compradas ou vendidas no mercado. Essa métrica é importante para os investidores, pois indica o volume de negociação de cotas e a capacidade de entrar ou sair de uma posição sem impactar significativamente o preço. Resumindo rapidamente isso, se você é um investidor grande ou então tem uma grana violenta, ou tem R$1 milhão para investir no fundo imobiliário, não adianta que eu não vou conseguir comprar R$1 milhão daquele mesmo valor, a não ser que eu deixe a ordem lá e bote que vai sair daquele valor, por causa da variação. Então, se você pegar um fundo imobiliário que tem uma liquidez baixa, vai ser muito difícil você entrar e vai ser pior ainda de você sair. Então, às vezes você quer sair do fundo, você quer vender as cotas, mas como aquela liquidez daquele fundo é bem baixa, não tem comprador para aquela cota. Então, você tem que procurar os fundos imobiliários com liquidez alta. Eu, basicamente, só negocio fundo acima de R$1 milhão por dia, tá? Variação de 12 meses. Refere-se à mudança percentual do preço da cota do fundo ao longo de um ano. Essa métrica é útil para avaliar o desempenho histórico do fundo e entender como ele se comportou em relação ao mercado imobiliário e outros investimentos, tá? A variação dos meses é o quanto aquele fundo variou durante o ano. Então, esse fundo tem uma variação de 5% positivo durante o ano, esse fundo tem uma variação de 3% negativo durante um ano. Aquilo ali você vai pegar de uma métrica para saber, nesse ano, por exemplo, que a Bolsa de Valores só caiu, esse fundo subiu mais do que ela. Então, foi mais rentável investir no fundo X do que na Bolsa de Valores. Esse fundo está com um ano positivo, mas, por exemplo, o CDI está mais positivo. Então, para que eu vou deixar meu dinheiro no fundo imobiliário, que é uma renda variável, eu posso deixar no CDI. Não, mas esse fundo imobiliário aqui, ele tem uma variação maior do que o CDI. Então, beleza, esse risco eu já posso correr, já que ele tem uma variação maior do que o CDI. Então, para isso serve a variação 12 meses, para você ter uma visão anual daquele fundo. Vacância. Para os fundos que têm vacância, tá? Nem todos os fundos têm vacância. A vacância dos fundos imobiliários refere-se à proporção do espaço não alugado ou não ocupado em um imóvel que compõe o portfólio de um fundo.
Então, por exemplo, a gente tem um prédio de escritórios do fundo ABCD. Aquele prédio de escritórios tem a vacância de 2%. O que significa? 2% daquele prédio está vago. Então, aquilo ali, no final do mês, deixa de entrar dividendo, deixa de entrar aluguéis para vocês. Então, você pega um fundo que só tem um prédio e tem uma vacância muito alta, esse fundo oferece risco para você. Porque simplesmente ele não tem inquilinos pagando pagando aluguel. Então, seus dividendos no final do mês estão comprometidos devido àquilo ali. Agora, se eu tenho um fundo que tem vários prédios e um prédio está com vacância alta e todos os outros têm vacância baixa, pode ser alguma coisa específica com aquele prédio, com aquela região do momento, pode estar em obras, pode ter alguma coisa. Mas como ele é diversificado, a vacância de um prédio só não vai fazer diferença em relação aos outros. Então, para isso aí serve você analisar a vacância de um fundo. Dividend Yield, que é o nosso DY, é uma métrica utilizada para medir o retorno de investimento que pode esperar do ativo em relação aos dividendos pagos. Então, por exemplo, determinado fundo tem um DY de 12% ao ano. Significa que ele paga 12% ao ano. Divide os 12% pelos 12 meses, ele paga basicamente aí 1% ao mês. Mais pra frente a gente vai analisar o fundo, a gente vai ver que o fundo saudável, às vezes o pessoal fala, esse fundo aqui tá pagando só 10% ao ano. Divide 10% por 12 vai dar uma taxa um pouquinho menor do que 1% ao mês. Porém, há 6 anos seguidos ele paga aquilo ali. É um pouco mais baixo, mas é estável. Esse fundo aqui tá pagando 15%. Mas você olha a variação no tempo, tem meses que ele pagou 18%, meses que ele pagou 3%, meses que ele ficou sem pagar, meses que ele pagou 20% num mês só, no ano, dividindo, dá uns 2 ali, e ficou 3 meses sem pagar, ou seja, é um fundo que varia muito. Então você tem que analisar o que é melhor, receber ali, o pessoal basicamente sempre procura chegar perto do 1% ao mês, dá 12% ao ano. Mas não adianta muito você ter 12% ao ano de um fundo que varia muito. Eu prefiro particularmente ter 10% ao ano de um fundo que é certinho. Então o histórico do Dividend Yield serve para você analisar essa questão. Preço sobre valor patrimonial, P sobre VP, é também um dos parâmetros mais importantes que eu acho. É uma métrica importante para avaliar o fundo imobiliário e outros ativos financeiros. Não só como fundo, mas, por exemplo, ações também se tem o seu P sobre PP, só que é um pouco diferente o tipo de análise desses dois, entre fundos e ações, tá? Então não vamos chegar nisso agora, vamos ficar só na parte de fundo imobiliário por enquanto. Ele indica a relação entre o valor, o preço da cota do fundo no mercado e o valor patrimonial da cota, que é calculada com o preço total dos ativos do fundo menos suas obrigações. Resumindo, você vai descobrir se esse fundo está barato ou está caro. Um P sobre PP abaixo de 1, o fundo está barato, em 1 ele está naquela métrica ali, acima de 1 o fundo está caro. Muita calma na hora de olhar essa informação, tá? Porque às vezes o fundo está abaixo de 1, mas está ali 0,6, 0,60, 0,70, você fala, nossa, esse fundo está barato. Mas você não pode olhar só o P sobre PP sozinho, tem que olhar os outros argumentos. Às vezes, por que o fundo está barato? Porque ele não está indo bem, ele não está com a saúde boa, com a saúde financeira boa. Então, o preço está muito abaixo, mas você olha a saúde dele e não está legal. Mas esse fundo aqui está muito caro também. Então, você vai comprar um fundo que está muito acima do seu preço. Então, a ideia, basicamente como é que eu trabalho? Entre 0,80 e 0,90, para mim já está em bom tamanho. Abaixo de 0,80 eu já começo a ficar com o pé atrás. E quando está lá nos seus 1,30, 1,25, eu já começo a pensar em vender aquele fundo para botar uma graninha no bolso. Então essa é a variação que eu, Alan, procuro no fundo imobiliário. Você tem que fazer seus estudos aí e ver se essa variação faz sentido para você, tá? Ali até 1,2, 1,3 eu ainda estou comprando, tá? Não sigo regra de acima de 1 tá caro. Dependendo como for a situação daquele fundo, eu ainda vou comprar ele. A gente vai fazer na prática isso no finalzinho do vídeo. Passando, esses 6 que eu falei anteriormente são para mim os 6 mais importantes. Até no tipo de imóvel, se ele é um escritório, se ele é uma laje comercial, se ele é um shopping, se ele é um cemitério, se ele é um fundo de recebíveis, se ele é um fundo de fundo e assim vai. A localização dos imóveis. Então, se eu tenho um fundo imobiliário que só investe no Rio de Janeiro, eu tenho que ficar com o pé atrás, porque se acontecer alguma coisa na saúde financeira do Rio de Janeiro, vai afetar aquele fundo também.
Se o desemprego no Rio de Janeiro explodir ou então acontecer algum problema no Rio de Janeiro, por exemplo, enchente que afeta essas coisas, o próprio Covid, se aquele fundo só tem imóveis no Rio de Janeiro, ele vai ser mais afetado do que um fundo que é diversificado. Então, um fundo que tem um imóvel no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um em Minas, um no Rio Grande do Sul, a não ser que aconteça um problema com o país inteiro, mas se acontecer um problema só com aquela cidade, ele consegue manter a sua saúde financeira. A gestão do fundo, se é uma gestão boa, se o gestor daquele fundo é competente, é só você procurar um histórico dele. Patrimônio líquido é a saúde financeira daquele fundo, então eu basicamente só prefiro procurar fundos com patrimônio líquido acima de 1 bilhão, então eu sei que aquele fundo tem uma saúde financeira boa. Custos de oportunidade, histórico de performance, taxas e custos, eu não me atento muito, tá? Eu não vejo muita relevância para mim, na minha opção de investimento, eu não vejo muita relevância. Mas se você quiser dar uma olhada aí, fica à vontade. Quanto mais informações você tiver sobre aquele fundo, maior vai ser a sua bagagem. Vamos entrar no nosso amigo aqui, Investidor 10 agora, e vamos pegar um fundo muito aleatório e dar uma pesquisada nele. Espero que eu pegue um que esteja informações. Se eu pegar um que esteja informações muito ruins, eu pego outro depois, só pra gente fazer um meio a meio. Vamos logo no primeiro aqui? KMRI, cara, fundo é uma sopa de letrinha, tá? Pegamos um meio a meio, vamos lá. A gente pega outro depois. Então vamos passar aqui pela cotação. Basicamente tudo que eu vou mostrar para você aqui tinha na apresentação anterior, tá? Então esse fundo, uma cota dele custa R$137, é um fundo caro, um fundo bem caro, tá? Ele paga um DY de 8,76% ao ano. Eu tenho esse fundo na minha carteira particular, tá? Mas confesso para vocês que é um DY um pouquinho abaixo do que eu gosto. Preço sobre VP 0,85, ou seja, esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor de mercado, ou seja, ele está barato. A liquidez dele de 13 milhões, com uma variação em 12 meses de 7,79. No atual momento que a gente está, vai ser difícil a gente achar um fundo com variação positiva, tá? Taxa de juros subiram muito, essas coisas, a taxa de juros subiu nesse momento, então isso influencia um pouquinho nos fundos, eles tendem na verdade todo o mercado financeiro de fundos imobiliários está caindo nesse momento. Então, para uns acham que é desespero, para outros acham que é oportunidade. Eu particularmente acho que é oportunidade, mas eu tenho um gatilho meu onde eu volto a comprar fundos imobiliários. Se você quer saber qual é esse gatilho, já se inscreve no canal aqui, deixa o like. Mais para frente em vídeos futuros eu vou mostrar para vocês qual é esse gatilho. Vamos dar uma olhada aqui rápida nesse fundo. Temos aqui a cotação, tem a variação da cotação. Esse fundo já chegou a ser negociado a quase R$160. No momento ele está sendo negociado a 137 e uns quebrados. Descendo aqui, a gente pode ver que o valor patrimonial dele por cota é de R$161. E ele está pagando agora R$137. Ou seja, o preço justo dele é R$161. Então ele está ali com bastante desconto em relação à sua cota, tá? O valor patrimonial dele 4 bilhões, bastante coisa. Mas aqui para baixo informações sobre o fundo, tá? Que é um segmento híbrido, é um fundo de tijolo, tá? A gestão dele é ativa. Ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e uma vacância de 2,75%, ou seja, uma vacância bem baixa. De tudo que esse fundo contempla, ele só tem 2,75% vazio, que é muito bom, tá? Número de cotista, eu não me ligo muito nisso. O último rendimento ele pagou exatamente R$1 por cota. Um quadrinho que o Investidor 10 faz umas contas meio loucas lá de porcentagem, de possíveis porcentagens, então ele está prevendo aqui em 10 anos 111% de lucro nesse fundo. Eu não me ligo muito nisso, tá? Em relação aos dividendos, ele está pagando 8,76% ao ano, tá? Que mais ou menos 0,76% ao mês. Então aí você tem a sua cota, você vai receber 0,73% daquela sua cota durante o mês. Aqui é um gráficozinho, deixa eu ver qual tá a métrica desse gráfico. Tá por 5 anos, beleza, pode ser. Como tá o pagamento de dividendo índice, tá? Ele tem a média de 7,42%, então assim, não dá para esperar desse fundo muita coisa acima de 7,42%. Ele tá 8,75%, ou seja, ele tá pagando direitinho, apesar de ter umas variações ali, principalmente aqui 2020 e 2021, ele até paga com uma certa frequência. Aqui em relação aos valores, você pode ver que em relação aos valores ele só está subindo. Ele começou aqui em 20, cada vez mais ele está pagando, tirando aqui, que possivelmente aconteceu alguma coisa muito especial aqui em 6 de 23, ele pagou bem a mais. Pode reparar que ele está sempre tentando pagar um pouquinho a mais, ou seja, é um fundo que se preocupa em sempre aumentar um pouquinho seus rendimentos, que isso é bom. Mais algumas informações.
Em relação ao CDI, eu sinceramente não me ligo muito aqui nisso. Esse fundo ele tem aqui 15 vamos botar aqui localidades em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais. Apesar de ele ser mais concentrado em São Paulo, ele é um pouquinho distribuído. Então a gente pode garantir que esse fundo só vai ter um problema sério se eu acho que em São Paulo tiver um problema muito sério que afete muito ele. Tirando isso, tá bem de boa, tá? E aqui basicamente onde esse fundo trabalha. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele é responsável pelo trade CN Botafogo. Para quem conhece aí, o pessoal de São Paulo, ele é conhecido ele trabalha no Diogo Moreira Edifício. Não conheço. Mas são aqui os imóveis que ele tem. Então dá para entender que esse é um fundo bacaninha, é um fundo bem estável, apesar do DY dele estar um pouquinho abaixo, é um fundo bem estável. Eu tenho na minha carteira pessoal esse fundo aqui, tá? Falar em carteira pessoal, possivelmente nas próximas semanas a gente vai começar a construir nossa carteira aqui do canal, tá? Vou construir junto com vocês nossa carteira aqui do canal. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para falar sobre vocês hoje. Aprendemos um pouquinho sobre os fundos imobiliários, sobre quais são os principais critérios que a gente precisa para analisar um fundo imobiliário. Já vai dar uma luz para vocês sobre o assunto. E é isso, espero que nas próximas semanas a gente já comece a meter a mão na massa e comprar nossos primeiros fundos aqui para a nossa carteira do canal. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vão aparecer vídeos em algum outro lugar aí para você clicar, para você continuar assistindo os outros vídeos aqui do canal. Aquele abraço, até a próxima.